Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Dando continuidade àquela aula, eu quero até pedir desculpa aos irmãos que a aula foi cortada bruscamente em virtude de um problema que tivemos no momento da filmagem. Então eu quero estar concluindo aquela linha de raciocínio com relação ao Holocausto. Anote aí, coloque aí, faça suas anotações, que eu tenho certeza que vai te auxiliar muito na no seu momento de lecionar em sala de aula. Nós falamos na primeira parte que o altar de holocausto ele é revestido de bronze ou de cobre, como pode ser que esteja na sua tradução, e que no altar de holocausto Cristo aplaca a ira de Deus. Por quê? Porque o altar de holocausto é um tipo da cruz. Mas eu quero avançar para dar a vocês mais alguns detalhes. Primeiro, um ponto que é fundamental nós compreendermos com relação ao altar de holocausto, porque eu quero falar dos chifres e dos seus significados e sua importância, ok? Então a primeira coisa que temos que entender, dando continuidade àquela parte, é que altar de holocausto, ele significa levantado, alto ou subindo. O altar de holocausto que era revestido de cobre ou de bronze, tá? Ele era o lugar de morte, como está no hebraico. No hebraico, literalmente, classifica isso como o lugar de morte. Agora, dando aqui as informações aos santos que me ouvem agora, o altar de holocausto ele possuía 4 chifres. E os quatro chifres têm estes significados, ok? Tem esses significados aqui. Pode ser que em alguns outros livros os irmãos encontrem mais coisas com relação aos significados dos 4 chifres, ok? Os 4 chifres nós temos a redenção, o resgate, a substituição e a reconciliação. E também nós temos a justificação, tá? Nós temos a justificação, que é um fator importantíssimo a ser compreendido. Então, o altar de holocausto, os seus 4 chifres, representam estas verdades. Anotem aí, os 4 chifres representam estas verdades. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre a justificação, ok? Justificação, anotem aí, que é um fator importantíssimo. Veja que coisa interessante. Por exemplo, qual a importância dos chifres do altar de holocausto? Olha que detalhe. Por que ele representa a justificação? Então anotem aí. Ele representa a justificação por quê? Porque se uma pessoa estivesse sofrendo injustiça, ela corria até o altar e colocava as mãos no chifre até que a sua causa fosse julgada pelos anciãos, ok? Então esse é um ponto que é importante você anotar aí. Segundo ponto, os chifres, tá? Os chifres que estavam no altar de holocausto era um tempo que eles tinham ou que eles possuíam para ser justificado. Dentro de uma aplicação, nós estamos segurando nos chifres. Que no hebraico está escrito cornos, né? Que quer dizer chifres. Nós estamos segurando nos chifres, aguardando a preciosa vinda do Senhor Jesus. Então, no altar nós temos a representação, nos chifres nós temos a representação da justificação. E esses outros detalhes, você que me ouve aí, analise o que é redenção, resgate, substituição, reconciliação e até mesmo imputação, que é um fator
importantíssimo. Então, dentro desse ponto, nós vemos a representação agora dos 4 chifres do altar de holocausto. No ponto 5, porque ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, e no ponto 5, nós temos 4 chifres, como eu disse aqui, tá? 4 chifres. Por que 4 chifres? Porque em qualquer lugar ele pode ser alcançado, ok? Em qualquer lugar ele pode ser alcançado. O que significa? Isso significa que a morte de Cristo alcança todos os lugares da terra. É por isso que você vai ver 4 chifres: norte, leste, sul e oeste. Ou seja, nós temos os 4 pontos cardeais. Ou seja, todos que querem se achegar a Cristo podem alcançá-lo através da cruz. Então, evangelho sem cruz não é evangelho. Então, este é o 5º ponto. Agora, o que representa o altar de holocausto quando se fala de seus côvados? Porque no livro de Êxodo você vai encontrar o texto dizendo que eram 3 côvados de altura. Tá? 3 côvados de altura. Isso está no capítulo 38, você pode observar lá. O que representa? Então, ó, nós falamos que os 4 chifres falam da redenção, resgate, substituição, reconciliação e justificação. Então, é o que representa os 4 chifres. Nós falamos também agora do seu significado e o seu significado no hebraico. Explicamos que o seu alcance, ele alcança todos os lugares da terra, lembrando que ele aponta para Cristo. E no 6º ponto, nós percebemos que ele é de 3 côvados de altura. Isto é a mensagem que a Bíblia nos traz. Agora, o que representa esses 3 côvados de altura? Representa o ministério de Cristo na sua 3ª década. E também representa o tempo ministerial de Jesus. Representa o tempo ministerial de Cristo que você já conhece. Então, estas são alguns princípios, algumas mensagens que o altar de holocausto nos traz. Vamos avançar agora? E dentro desse princípio, a qual eu acabei de citar com relação aos 3 côvados de altura, nós também temos a mensagem de que o altar de holocausto ele era oco, que é o ponto 7, aqui. Ele era oco, que tipificava, que é um tipo do Calvário, um tipo da cruz de Cristo. E no ponto 8, o altar também possuía uma grelha, que tipificava os ombros de Cristo. Então esse é um fator extremamente relevante, é um fator que nós precisamos ter em mente. E esta grelha, ela possuía argolas, que representavam os ombros de Cristo. E olha outro detalhe que é importante aqui, A grelha, ela entrava por debaixo do altar de holocausto. Então, a mensagem que temos aqui é Cristo carregando a cruz. E a mensagem que temos é: Cristo e a cruz formam um altar. Agora, para concluir esta aula, não tem como se aproximar do Santíssimo Lugar, se aproximar de Deus, não tem como se achegar a Deus, se primeiro não passar pela cruz, porque o altar tipifica a cruz. Não tem como se aproximar e desfrutar das outras peças, tá? Desfrutar do batismo e cumprir a justiça, desfrutar da mesa, isto é, da ceia,
e desfrutar do Espírito e desfrutar de adoração profunda a Deus, sem primeiro passar pela cruz. A cruz é a base, a cruz é aonde eu me aproximo de Deus. Por quê? Porque é na cruz que eu reconheço Jesus como Filho de Deus. É na cruz que eu reconheço que Ele morreu e ressuscitou. É na cruz que eu reconheço como meu Salvador. Então, não tem como se aproximar de Deus sem primeiro passar pela cruz. Então, lembrando aqui, recapitulando, a cruz é o primeiro passo do homem. A cruz é a primeira fase da jornada do homem. Porque é na cruz, quando você passa pela cruz, é que você passa a crer na redenção. Você passa a desfrutar desse resgate. Passa a desfrutar da substituição, da reconciliação e da justificação. Então, tudo é pela cruz. Não tem como avançar, não tem como se achegar a Deus sem primeiro passar pela cruz. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para chegar até Deus, nós precisamos de Cristo. É por isso que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não adianta. Sem cruz, não tem como. Sem cruz, não há cidadania celestial. Então o primeiro passo é passar pelo altar do holocausto, que tipifica a cruz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.